Sim, vamos lá, com certeza, né? Boa noite Chega, mais uma vez, então. Tudo bem? chega as guitarras atrás aí, professor. Isso, aqui é o meu ambiente de aulas de final de semana, que a gente faz os cursos também, né? É uma sala nossa, já que dentro da medicina chinesa a gente usa bastante também a música, né? Como uma das artes. Então eu tenho a música como uma arte da minha vida inteira e associo ela com a medicina chinesa também. Então, no meu recantinho aqui no meu canto, os instrumentos fazem parte da decoração também, né? Então, tá bom. Então, gente, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Priscila, sou professora de administração do Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba. Dentro do Instituto, eu desenvolvo um projeto sobre proteção e bem-estar de cães e gatos, em parceria com alunos do segundo ano do técnico nível médio de administração. Em sala, a gente tem algumas alunas que estão me ajudando na monitoração, né, das conversações. Vou pedir para elas abrirem, né, a câmera, por gentileza, para se apresentarem. Sofia, dá um tchauzinho aí pro pessoal, Sofia. Sofia. Aí, a Sofia, né? Temos a Ana Paula. Não sei se ela já está aqui, a Ana Paula está aqui. E a Bruna. Então, elas vão me ajudar na questão da interação no chat, ó lá, no chat. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, se não tiverem microfone, pode fazer pelo chat, que elas vão abrir o microfone e falar. Não sei se o professor quer que façam as perguntas só no final ou durante a apresentação, como ficaria? Como se sentir à vontade, mesmo porque a espontaneidade é o melhor resultado para a gente ter o entendimento geral. Como ficar melhor para todo mundo. Bem tranquilo. Então, tá bom. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, só levantar a mãozinha. E, assim, enquanto tiver a apresentação, vou pedir, né, como eu disse no e-mail, para todo mundo deixar a câmera e o microfone fechado. E quando for fazer a pergunta, levanta a mãozinha e faz a pergunta no áudio ou manda ali no chat, que daí conseguem fazer a pergunta para ele, tá? Então, vou apresentar, né, o nosso palestrante, que é o professor Matheus, né? Falo professor Matheus porque já veio da indicação de uma ex-aluna minha do bacharelado de contabilidade, que no final largou o curso e falou assim: eu vou ser médica veterinária, né? E ela fala com muito carinho desse professor Matheus, né, que é a Carla, né, a minha ex-aluna, que ela foi palestrante ano passado do TETIF sobre medicina integrativa, então tem muita influência desse professor na vida da minha ex-aluna. Então, vou passar um pouquinho aqui do currículo do professor Matheus. Ele é médico veterinário, terapeuta holístico, possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Tuiuti do Paraná, desde 2007. É especialista em medicina chinesa, acupuntura veterinária, humana e veterinária, especialista em fitoterapia chinesa, especialista em homeopatia veterinária humana e mestre em fitoterapia chinesa. Inclusive, né, professor Matheus, você atendeu o meu cachorrinho, o Thomas, né? Verdade, é verdade, né? Ele é um York com bacezinho. Ele havia sido diagnosticado com uma enfermidade, no final das contas era uma cistite, e foi tratado e curado através da fitoterapia chinesa. Então, acredito muito no trabalho da fitoterapia. Hoje está 100%, já faz um ano que nunca mais teve nada. Olha Né? que coisa boa, né? Maravilha. É verdade. Então, agora deixo para o professor, né? Agradeço a presença de todo mundo e vamos começar a apresentação, tá bom? Qualquer dúvida também, professor, pode me chamar aqui, que daí eu abro a câmera e interajo contigo. Não, tranquilo, beleza. Priscila, obrigado mais uma vez, então, pelo teu convite, pela lembrança, né, do nosso nome aí, frente ao Instituto, frente às organizações, né, o pessoal que trabalha aí com os atos voluntários, aquele que vive também, né, das medicinas, sejam ela humana ou veterinária. Então, eu faço aí, naturalmente, as palavras, né, da Priscila também, de uma forma recíproca do carinho que a gente tem em poder transferir um pouquinho, né, daquilo que nós já aprendemos ao longo desses anos também. Então, ela fez aí o resumo. Eu não sou muito de falar de mim, não sou muito fã de falar da gente mesmo, mas por uma questão de protocolo, de obrigação e de registro, também é importante que a gente cite, né? Então, eu tenho, como ela disse, formação na área veterinária, também na área humana,
né? Minha graduação aqui no Brasil foi veterinária. Eu estudei medicina humana 2 anos fora do Brasil. Isso fez com que eu aprendesse muita coisa e depois percebi que eu deveria ir para essas áreas mais integrativas, holísticas, mesmo dentro da medicina humana. Então, primeiro eu fiz a veterinária, me especializei já durante a graduação em veterinária na medicina chinesa humana, e hoje eu atuo nas 2 áreas por meio da terapia holística, que é nada mais do que pensar no ser humano como um todo, pensar no animal como um todo. Então eu trato as espécies, né, sejam elas quais forem, normalmente o tutor e o animal, né, são pacientes da gente aí também, devidamente separados, evidentemente, né, mas, de qualquer maneira, as habilitações nos fazem ter também esses títulos que vocês veem aí, né, Conselho Regional de Medicina do Paraná, veterinário, Conselho Holístico do Estado do Paraná, RTA, Registro de Terapeutas Alternativos, tem o CONATESE aqui também, que é um que eu não inseri aqui, porque ainda está em divulgação aí para saber se o número vai ser federal ou regional, como é o CRMV, além da Ordem dos Músicos do Brasil e outras coisas que a gente atua também, né? Então, como eu disse, não sou muito de falar, mas é importante, né, que a gente cite. Eu, então, médico veterinário, especialização na humana, neurologia, uma das áreas que eu atuo também, tenho formação em neurologia, tá? Além das especializações em acupuntura humana e veterinária, que disse bem a Priscila, especialização em fitoterapia chinesa inicialmente, depois eu fiz também especialização em homeopatia, aperfeiçoamento em medicina ayurvédica, aperfeiçoamento em medicina germânica, né? Ayurvédica é indiana, germânica é a nova medicina germânica, do qual a gente tem aí uma técnica um pouco mais atual, também aperfeiçoamento em neurologia, né? Mais algumas coisas que a gente atua aí com bastante carinho na clínica normal, e, por fim, o mestrado, né? Por fim, não, vem mais pela frente aí, mas, de maneira geral, os estágios mais atuais, estamos no mestrado, do qual eu fiz lá na Espanha, e fiz uma revalidação em período sanduíche, que a gente chama, né? Na Universidade de Yunnan, na China também, tá? Então, isso nos traz aí uma bagagem parca, mínima, perto de uma história da medicina tradicional chinesa, mas que, de certa maneira, também colabora para que a gente possa ajudar bastante as pessoas, os animais, e fazer um trabalho integrativo, que é o que a medicina de hoje está provando que estava certo desde muito tempo atrás. E esse convite, então, eu atendi com muito carinho para falar sobre a fitoterapia chinesa. Nós teríamos aqui muitos ramos, né, para falar, muitos assuntos para debater, mas eu fiz questão de atender esse pedido da fitoterapia, não só pela experiência, então, né, que foi citada aí de casos de sucesso, como também para mostrar para vocês como um tratamento único pode resolver a maioria ou todas as queixas dos pacientes que procuram os consultórios médicos veterinários aí. Então, eu vou me ater bastante à veterinária aqui. De vez em quando eu posso falar um pouquinho da humana, para citar como exemplos, né, de superação na gente, ou até de comparativo, para que você entenda melhor, passando por você, o que o animal poderia sentir, mas focaremos, né, com mais ênfase nessa questão da medicina veterinária. Então, atualmente sou professor na Universidade do Tuiuti do Paraná, tanto no curso de pós-graduação em acupuntura e fitoterapia chinesa, também da Escola Homeopática em Curitiba, embora desde a pandemia um pouquinho afastado, né, por conta de algumas questões de logística, mas a gente está atuando lá, tá? E também do Instituto Equilíbrio, que é um instituto em São Paulo, onde tem áreas de pós-graduação e mestrado em áreas da medicina chinesa, do qual a gente seleciona lá também, tá? Aí quando se fala de medicina chinesa, pega acupuntura, fitoterapia, Duin, Shiatsu, a musicoterapia chinesa, a ventosa, o gua sha, tudo que você imaginar. Então, a gente atua dentro da medicina chinesa total. Mas o meu forte de atuação quase dioturna é a fitoterapia chinesa, que nada mais é do que tudo isso que vocês estão vendo na tela aí, resumida, muitas vezes dentro de um frasco de um medicamento. Então, aqui você olha e diz, essa montoeira de coisa do que se trata e do que é. Pois é, na verdade, nós temos aqui raízes, sementes, caules, galhos, tubérculos, tuberosidades, minerais. Então, a fitoterapia chinesa, ela é amplamente estudada e detalhista naquilo que faz. E essa é a grande diferença de eu pegar a comparação com a botânica nossa nacional e comparar com uma história de uma medicina tradicional chinesa, aonde se formula, então, o melhor tratamento. Por que se difere? Difere, para começo de conversa, aqui.
Eu estou falando da fitoterapia tradicional, convencional, o chazinho da vovó, em outras palavras. Então eu teria aqui uma substância como essa, no máximo duas. Então eu pegaria lá as folhas da carqueja, por exemplo, né? E somaria com uma folha de boldo famoso lá. Eu tenho um chá diurético que vai dar uma limpada no meu fígado se o boldo for o boldo verdadeiro. Se ele for um boldo falso, ele pode me intoxicar. Isso é outra coisa que a gente, né, na prática, vê muito também. Pronto, parou por aí. Eu fiz um chá, fiz uma infusão, e isso eu tenho a fitoterapia nacional, botânica nacional, brasileira, como queira, latina. Quando eu falo na fitoterapia chinesa, eu estou detalhando um agrupado de substâncias, às vezes pode ser uma só, duas, três, quatro, tem fórmulas que tem 30, 40 substâncias, todas elas interligadas por um grande motivo, pensando numa fórmula. E esta fórmula tem que pensar no paciente. Entende? A fórmula tem que obrigatoriamente pensar no paciente e não na queixa do paciente. Então eu tomo um chá de boldo para limpar o meu fígado. Em nenhum momento a fitoterapia vai trabalhar na limpeza do fígado. Ele vai trabalhar no paciente que está com o fígado intoxicado. Assim como também nos fatores emocionais que levaram que esse fígado tivesse uma propensão para que se intoxicasse um pouco mais. Assim como também numa unha encravada que não sara nunca, porque, por exemplo, um fígado tem ligação com ossos, nervos, e na visão da medicina chinesa, os nervos, né, tendões e ligamentos, quero dizer, perdão, na visão da medicina chinesa, os ligamentos terminam nas unhas. Então, as unhas são prolongamentos dos tendões e que, por consequência, são regidos pelo fígado. Olha que interessante. Então, é tudo isso que a gente pensa ao escolher a fórmula ou montar uma fórmula para um paciente. Então, basicamente, a gente difere nessa tabela aí que é muito fácil de entender. Entre a fitoterapia chinesa e a ocidental, direita e esquerda, na tela aí que vocês estão vendo, ambas utilizam as plantas, ambas têm ações diferentes ou complementares, né? Complementam ou fazem uma ação diferente no organismo. Agora, daqui para baixo tudo muda. Porque uma delas tem um princípio energético, que é a medicina chinesa, e a nacional nós temos os princípios ativos químicos, que são as substâncias produzidas pelas plantas. Então eu tenho uma planta chamada tropa belladonna. Dela deriva-se a atropina, que sem a atropina metade da população já estaria morta se um dia precisou de uma intervenção médica emergencial, pois ela ressuscita, ela reanima. Se você um dia teve um animal que foi envenenado, que coletou algum animal que foi envenenado, que teve uma atenção para isso, médico veterinário, primeira atenção que precisa dar é a atropina. E ela é derivada de uma planta chamada tropa belladonna. Então é a substância química que a planta produz no seu devido preparo. Na medicina chinesa isso não é verdade. Na hora que eu preparo eu não tenho essa substância química, eu tenho a energia que esta substância causa. Então se a atropina ela é midriática, ela dilata a pupila, ela acelera o batimento cardíaco, ela desenvenena por um princípio químico, mas existe um princípio energético em cima disso também. A prova disso é se você olhando aqui para mim, pegue as suas duas mãos, coloquem juntas e esfregue uma na outra devagarinho. Você não vai sentir calor. Agora, acelere para você ver. Isso é energia cinética. Isso é energia química sendo formada pela cinética. Então a física, não só da física calculista, né, das leis de Newton, como a energia física palpável, algo que é físico, assim como a energia física no sentido energético, tudo isso está dentro de um preparo de uma fórmula fitoterápica, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Por isso elas são totalmente balanceadas, não tem toxicidade. Já a botânica, se eu não tomar cuidado, eu posso intoxicar. Ela tem uma relativa ação mais lenta, mas não lenta na atuação da cura do processo, e sim lenta no processo de adequar a prioridade do organismo. Comparado com a botânica nacional, ela é mais lenta, a botânica nacional é mais rápida. Então eu tenho uma espinheira santa que me tira uma azia do estômago. Se eu tomar um copo, melhorou a azia imediatamente. Mas amanhã eu estou com azia de novo.
O chá só aliviou. Então ele tem uma ação rápida. Agora, se eu uso a fitoterapia chinesa, eu não vou tirar a azia imediatamente. Mas eu vou curando gradualmente. Quem sabe em 2 ou 3 dias eu não tenho mais ela. Mas daí ela nunca mais ela volta a me incomodar. Foi o que aconteceu com o cão ali da Priscila, que tinha uma cistite mal diagnosticada. Depois que foi diagnosticado, tratamos com uma única fórmula e até hoje, mais de ano, não teve mais cistite. Se nós tivéssemos dado um antibiótico ou um chazinho de salsa, né, que é famoso para cistite, ela ia melhorar num dia, no outro dia estaria lá de novo com crises ao longo desse ano do mesmo jeito. Vocês estão entendendo a diferença? O que cura, o que vai na causa, o que resolve, ou o que trata o sintoma. Por isso a eficácia, né, controversamente é muito mais prolongada, enquanto a outra é mais curta, menos efeitos colaterais, sem toxicidade. Ela é revitalizante e desintoxicante. Nós temos fórmulas aí que servem até como tal dos elixirs da juventude, né? Aquelas fórmulas que são ditas assim como preservadores da imunidade, por isso que os chineses vivem 100 e poucos anos lá, como se nada tivesse acontecendo. Validação científica por pesquisas modernas, muito mais antiga. E aqui está o segredo que eu quero que vocês entendam. A gente não trata doenças específicas. Então eu não trato um diabetes, eu não trato uma cardiopatia, eu não trato um problema de coluna, eu trato o paciente que está diabético. E ele estando bem, ele cura a sua diabetes. Com isso a gente trata a causa e não a consequência e, de certa maneira, pensa no paciente como um todo. Então, resumindo rapidamente, essa é a arte da medicina tradicional chinesa. E buscar a causa, e buscar o paciente como um todo, tratar sempre as síndromes que ele tem e não as queixas, e principalmente trabalhar isso de maneira energética e não somente química. Isso a medicina tradicional chinesa faz. Então a história da nossa medicina tradicional chinesa, da fitoterapia, tá aí, ó. Ela é fundamentada então, né, um dos pilares da medicina tradicional chinesa. Ganhou muita força na dinastia Shang, ainda em 1200 antes de Cristo. Certo? 1200 antes de Cristo. Ok? Cresceu e popularizou-se em 250 antes de Cristo, ainda por Shang Xing, onde ele usava 250 plantas e algumas substâncias de origem animal para que então criassem as fórmulas. Difundiu-se e criou-se como um pilar da medicina chinesa já depois de Cristo, 500 anos, com 365 ervas. Essa é a fase da dinastia Han. E em 1098 depois de Cristo, o governo chinês fez uma publicação no dicionário de drogas, que hoje até então é referência, com 5.767 ervas. 300 ervas dessas 5.767, na média, são utilizadas na atualidade, e com isso 250 fórmulas magistrais, mais ou menos, na média. O que é uma fórmula magistral? Um desenho daquele que eu mostrei para vocês. Várias plantas, vários agrupamentos, e assim a gente monta a fórmula, né? Quando ela é magistral, porque ela já está com o nome pronto, a quantidade pronta, já se errou muito no passado, hoje ela está com muito acerto, então já se tem um nome e com isso ela tem essa estrutura fácil, né, de você montá-la. Difícil, quem sabe, de chegar à conclusão que fórmula escolher para o paciente, mas fazer a fórmula é fácil justamente pela questão da magistral, que é a guia. Na China, desde essa época que a gente está falando, e no Japão, desde 1950, o Ministério da Saúde reconhece 148 fórmulas como utilidade pública. Então, você vai no SUS lá, ou você vai em outras regiões que precisa de um atendimento, até no médico particular, ele pode prescrever fitoterapia, você pega gratuitamente ou vai comprar e pode usar como utilidade pública. Certo? No Brasil, nós tivemos a introdução na década de 80, então é muito recente aqui no Brasil ainda, embora já usada há milhares de anos. E na década de 90, uma difusão bastante grande pela família Américo, Pedro Américo, Paulo Américo, que até hoje está vivo, Pedro falecido, foi o cara que trouxe isso aí para o Brasil, né, as fórmulas magistrais, do qual hoje nós temos 7 farmácias no Brasil em plena atividade, preparando com qualidade, segurança e confiança as fórmulas magistrais chinesas. Ok? Então, contar um pouquinho da história é importante, né?
História faz parte da história. A história com E não é nada sem a história com H, né? Como a gente disse. Para que tenhamos um presente histórico, precisamos valorizar a estrutura do passado. E sem ele, principalmente na medicina chinesa, nada seríamos, tá? Bom, o que eu preciso que vocês entendam, aprendam um pouquinho mais aqui também? A medicina, a fitoterapia, ela tem uma ação, como eu falei ali, princípio energético do paciente, tem uma eficácia física e molecular nos órgãos, ação fisiológica no órgão e também um tropismo pelo órgão, pela emoção e pelo local anatômico. Tudo isso dentro da fórmula, além da atuação nos meridianos. O que são os meridianos? São os canais de energia que passam pelo nosso organismo, no organismo do nosso paciente, e que nele estão dispersos os pontos de acupuntura. O que é o princípio energético? Isso que eu acabei de falar. Você é um ser energético, você emana energia, você tem energia que você, mexendo aí, você acabou de provar para você mesmo que você pode esquentar sua mão. Então a gente atua com a fórmula nesta energia também. Temos uma eficácia física, ou seja, eu consigo atuar numa dor física, por exemplo, assim como molecular nos órgãos. O que é o molecular de um órgão? A célula. Então eu tenho lá um hepatócito, eu tenho lá um... vamos pegar aqui um fígado, né? Um hepatócito. Então eu consigo chegar nele para que ele secrete mais bile, por exemplo. Ou menos bile. Ação fisiológica no órgão, mesma coisa. No pâncreas, por exemplo, que está com a sua insulina boa, mas não está secretando por alguma outra razão. Então ele vai lá ajudar o pâncreas a promover a sua ação fisiológica. E o tropismo pelo órgão, nós temos plantas e fórmulas que têm uma predileção pelo órgão. Ele age no corpo todo, mas ele gosta mais do coração. Ele gosta mais de uma emoção, como por exemplo uma alegria, uma euforia. Ele gosta mais da região anatômica da cabeça. Aí se eu juntar isso na visão da medicina chinesa, eu terei uma fórmula que vai atuar muito nos padrões emocionais do paciente, porque o coração, nesta nossa visão, também abriga a nossa mente, a nossa tranquilidade, a qualidade do nosso sono. Tá? Então, se ela trabalha mais na cabeça, pelo seu tropismo, do local anatômico, por uma emoção de uma alegria, de uma mente em ordem, e por um órgão, coração, então, além de beneficiar a máquina cardíaca, o coração, beneficiarei também o coração energético, que é aquele coraçãozinho do desenho. O amor, a tranquilidade, o sono, deitar, aquela coisa da justiça própria. Né? Como diz o ditado popular, não tem dinheiro que pague deitar e dormir no seu travesseiro, sem nenhum tipo de remorso ou culpa. Esta é a energia que esse vai tratar junto com o seu problema cardíaco de repente. Então não é simplesmente dar uma fórmula para aquela dorzinha que o animal tem, uma dorzinha porque ele está com a pele dele machucada, uma fórmula porque aquela pele dele não está sarando depois que ele fez tal procedimento. Nós temos que entender que emoção ele está vivendo, que razão isso está acontecendo. E tudo isso dentro de uma única fórmula é possível para fazer o tratamento. Então aí vem o trabalho, o estudo, o aprofundamento de tudo isso. Então, o princípio de ação e tonificação, sedação e harmonização, tá? É o que a gente pensa na hora de tratar, só por curiosidade estou passando para vocês, porque vem aquela dúvida, tá, mas como é que tudo isso faz esse milagre dentro do paciente? Exatamente dessa maneira. Tonificando aquilo que está fraco, sedando aquilo que está em excesso, harmonizando aquilo que precisa manter-se harmônico. Certo? Esse é o segredo. Se eu tenho falha, eu aumento. Se eu tenho excesso, eu tiro. Se está tudo bem, tem que manter bem. Ou então tirar de um e emprestar para o outro, hoje, amanhã eu devolvo, eu harmonizo. Então as ações químicas, energéticas, físicas, botânicas, tanto faz, são tudo dentro desse princípio. A fitoterapia chinesa tem diferentes formas de preparo e de apresentação. Tem fórmulas que são tostadas, tem fórmulas que são fritas, tem fórmulas que são flambadas, tem fórmulas que são fervidas, tem outras que são infusão. Tem outras que é a mesma parte da planta, a exemplo desta imagem que eu usei anteriormente aqui. Vamos apagar aqui o boldo, não tem nada a ver com agora, né? Foi só uma explicação que eu fiz lá. Vamos imaginar que essa raiz aqui, ó, o nome dessa raiz aqui chama-se
Dangui, tá? É Angelica sinensis o nome dessa planta. É a principal tônica de sangue que a gente tem. Tanto do sangue anemia, aquele sangue que não flui no nosso organismo, quanto aquele sangue energético, o sangue que dá vida, aquele sangue da força, o sangue do vigor, o sangue da mente. Entenderam a colocação sangue aqui? Então ela trabalha tudo isso. E aqui ela está cortada num corte sagital, ou seja, eu pego ela, imaginando uma raiz de gengibre, e passo no meio dela. Eu tive 2 partes. E faço uma decocção, que é uma fervura por 30 minutos. Aí eu tenho o princípio ativo dela. Se eu pegar essa mesma parte e cortar ela diferente, cortar como se fosse uma rodela, ela já não vai ter esse efeito. Vai ter uma coisa totalmente diferente. E se eu não ferver 30 minutos, fizer uma infusão, ela pode ser tóxica, ela pode ser totalmente antagônica, pode fazer uma função que não era para fazer. Assim como se eu pegar e tostar ela no forno, tem uma ação adstringente, que é para estancar. Então, assim como ela produz sangue, ela estanca sangue. E se eu flambar ela, eu causo uma hemorragia no paciente. Se eu der para ela essa dangui flambada, eu causo uma hemorragia. Então, você vê, a maneira de preparo determina o que é que eu quero com a planta, porque ela ama sangue. Eu tenho que dizer para ela o que ela faz com o sangue. Aumente, diminua, estanca, produza. Então, a forma de preparo é fundamental. Então, existe um estudo milenar por trás disso, e em razão disso também, diferentes formas de apresentação. Gotas, cápsulas, tintura. Na humana, agora a gente tem xaropes para facilitar para as crianças. E, graças a Deus, o custo baixo a moderado. Não só da fórmula como em si, como o tempo de tratamento. Como disse a Priscila, teve a felicidade de resolver ali, né? Tivemos o caso, gastou um frasco de fitoterápico, custou na época o quê? 40, 50 reais e já faz mais de um ano que não está. Só de antibiótico ela ia ter gasto aí a cada 3 meses, no mínimo o quê? Uns 500, 600 reais. Para continuar tendo crise. Então, baixo não só no valor que você paga no balcão da farmácia, como baixo a longo prazo. E a longo prazo, muitas vezes, baixíssimo, né? Se eu estou pensando em prevenção. Então, também não é brincadeira como que se faz, né? Vocês viram que tem todo um estudo, todo um cuidado, e quem dirá também o preparo. Ó. Então, seleciona-se as ervas, limpa-se, prepara, seca e corta corretamente, faz a decocção ou a extração, esses processos que eu disse, né? De acordo com o que eu preciso fazer. Depois eu tenho que autenticar espécies, detecção de ativos herbais para ver se continua, né, viva essa planta dentro do princípio ativo, zerar, né, as aflatoxinas, que inclusive, diga-se de passagem, vocês que trabalham com cães aí, tomem cuidado. Estamos tendo muitos casos de aflatoxose, né, aflatoxinas, doenças causadas por fungos, tá? Que são toxinas que os fungos liberam em rações aí que ficam muito tempo armazenadas, o calor úmido do jeito que está fazendo depois de chuva, tá? Os bolores, né, necessariamente de ração, isso aí mata, cega, definitivo, tá? Eu peguei agora, faz uns 15 dias, um cavalo cego por aflatoxina. Feno estava com fungo, né, do aspergillus, que é o nome do negócio. O nome dessa doença é aspergilose também, tá? Quem quiser pesquisar isso depois. Tem que detectar se não tem nenhum tipo de ácido, principalmente o aristolóquico, que é o ácido causado pelas fermentações. Teste de enxofres, pesticidas, detecção de metais pesados, teste microbiológico para saber se não tem bactérias, granulação, concentração, filtragem, pesagem, homogeneização, invasa, embalagem, vai armazenar. Lá na farmácia ainda de novo teste microbiológico para vender. E ainda no controle de qualidade, cuidar com os raios gama por esterilização, que é o que permite com que novos micro-organismos não entrem nessa situação. Então, você vê que a etapa de produção não é simplesmente também pegar uma planta e sair fervendo. Tá? Olha quanta coisa nós temos por trás aí. Aí está um exemplo de uma planta da medicina tradicional chinesa, o nome dela é Achai Hu, em mandarim, a tradução dela para o latim é Bupleurum, e a gente usa a raiz desta planta como uma das principais tônicas de sangue, principais retiradoras de calor perverso do nosso organismo, e é a principal planta que libera as emoções do fígado. Não atua no sistema hepático, não vai ajudar nada no fígado hepático, mas vai ajudar nas emoções do fígado. Tá? E o fígado, se alguém quiser responder essa pergunta por uma interação aqui, para dar uma levantada, né, na curiosidade,
Vocês já ouviram falar que cada órgão do nosso corpo tem um sentimento que está atrelado a eles, né? Então, o coração é a alegria, prejudicialmente a euforia. Então, eu vou falar aqui os ruins, né? Para a gente entender. Então, a euforia no coração, a preocupação no baço e pâncreas, o estômago é a melancolia. Por isso que a maioria das pessoas que faz cirurgia bariátrica acaba tendo muito, se torna uma pessoa preocupada, uma pessoa melancólica, precisa de atenção psicológica, vocês estão entendendo? Então eu agredi o órgão não cuida do sentimento, e vice-versa. O pulmão é a tristeza, o rim é o medo, a bexiga é a insegurança, e o fígado, vocês sabem, já ouviram falar? Alguém quer opinar rapidinho aí? Qual que é o... Raiva. Muito bem, Osmar, Célia, Maria Isabel, obrigado. Isso aí. Então a raiva, ira, agressividade, mágoas, perdões não concedidos. Essas são as emoções que fragilizam o nosso fígado. Tanto emocional quanto fisicamente, e aquilo que ele controla. Certo? Então nós temos uma situação do fígado no sentido assim, uma pessoa, por exemplo, que chega num consultório com uma tendinite que não sara nunca, ela põe a culpa no teclado que ela digita. Tendinite e tal, não sei o quê. Primeira pergunta, como é que está a saúde do seu fígado? Está tudo bem, os exames, está tudo em ordem. E você tem raiva? Morro de raiva, não perdoo nem a minha mãe. Essas são as frases que a gente escuta muitas vezes. Raiva, ira, agressividade, mágoas, perdões, fígado. Fígado controla os tendões e os ligamentos. Lembra que eu falei no começo da palestra? Então, uma tendinite que não vai sarar nunca, enquanto ela se não perdoar, enquanto ela viver da raiva, pode saber que não vai. Por quê? Porque o fígado, o órgão, ali dentro da barriga, do abdômen, não pode ficar doente. Então, o corpo inteligentemente diz, já que você está com esse sentimento 24 horas, vamos usar aquela válvula de escape, que é o tendão, o ligamento, e os olhos, que é um canal de abertura também do fígado, tá? Por isso que a gente fala sangue nos olhos quando está com raiva. Certo? Então, essa conexão. Por que ele faz isso? Porque senão adoece o fígado. E o fígado metabólico tem 502 funções dentro do nosso organismo, do organismo do nosso paciente. Então, o corpo inteligentemente joga para aquilo que precisa ser ligado. Então, é nessas horas que a gente entende o que é trabalhar energeticamente. Então, eu vou continuar beneficiando o fígado, mas não atuando nele. Vocês entenderam? Corrigindo essa raiva. Quando a gente começa o tratamento, essa pessoa pode chegar e dizer pra gente, olha, melhorei muito, voltei a falar com a minha mãe. E a tendinite, nem lembro, verdade, doutor, nem doeu. Tá? Me perguntaram ali sobre a vesícula, né? A vesícula é o sentimento da indecisão, tá? Indecisão no sentido, assim, de incapacidades, indecisões, e principalmente a falta de coragem, falta de iniciativa, tá? Diga, Bruna. Tem a Célia Cristina da Silva fez uma pergunta. Ela perguntou qual é a emoção da vesícula? Isso, foi essa que eu respondi agora, né? Isso. Ah, sim, desculpa. Tá, então, a falta de confiança, iniciativa, coragem e indecisão, principalmente. Essa é a vesícula daí, tá? Então, as pedras na vesícula, além de fatores alimentares, além de fatores situações mais gerais, tem uma ligação bastante importante com esses sentimentos também. Tá? Podemos seguir? Tranquilo? Pode ir perguntando aí, viu? Fica à vontade, tá? Obrigado, Bruna, pelo suporte aí. Então aí, ó, Chaihu Shugantang é o nome de uma fórmula, do qual a Chaihu é essa planta que eu falei. Gan, em mandarim, é fígado. Shu, assentimento. E Tang, decocção. Então é um pó de bupleurum para desbloquear o fígado. Entenderam? As traduções mais ou menos literais também são muito vivas, assim, nessa arte da fitoterapia chinesa. Mas volto a dizer, não é nenhum remédio para o fígado, não é um Xantinon, não é um... Como é que é o nome daquela dosezinha que você compra depois da balada, para no outro dia pelo menos dizer que tá bom, né? Um Engov lá, como é que é? Aquela outra lá, o Epocler, né? Não é isso. Porque o fígado não tem nada a ver com isso nessa hora, ele tem a ver com isso e muito mais. Olha a composição aí, ó. Raiz de bupleurum, frutos da cítria aurante, que é uma planta cítrica lá da China, rizoma, um broto de raiz, né, da ciperri, pericarpium citria reticulate, o retículo da casca, aquela parte de dentro da casquinha da fruta cítrica, pode ser laranja,
A raiz da Peonia alba, que chama-se baixal. Peonia alba é uma planta fantástica, ela que trata boa parte das desordens assim circulatórias. Rizoma, né, que é o broto da raiz dessa ligusticum. Cúrcuma, né, que é a nossa famosa cúrcuma, o açafrão, em forma de rizoma. Também não é a raiz, é só o broto da raiz. Veja o detalhe da coisa. E a raiz da glicerise, que é uma planta bastante complementar, que é uma grande ajudante e desintoxicante. Porque às vezes essas aqui podem ter um pouquinho de toxicidade, ou não saber exatamente o que fazer. Essa aqui é aquela que limpa, que deixa tudo mais harmônico, aquela coisa que eu falei da harmonização. Né? Então aí nós temos um processo de montagem de uma fórmula, por exemplo. Então não é simplesmente sair fervendo uma folhinha, né? Vocês estão vendo? Quanto eu estou enfatizando isso. Quando tiver que encerrar, até que horas vamos? Só me posicione, porque daí eu vou guiando aqui a coisa, né? Até 8h30. Tá bom. Vamos lá. Então aí está o preparo dessa fórmula que eu mostrei para vocês. Mais um exemplo aqui, né? Por exemplo, uma fórmula que cura asma. Eu estou falando cura. Você quer curar asma? Trata com fitoterapia chinesa que você cura. É uma das grandes fórmulas aí, não a única. Tem que ver o paciente, quem é. Mas tem 4 substâncias dentro. 4 só. Que a gente consegue dar uma boa evolução na cura da asma. Cura. Não é melhorar com bombinha, não. Cura. Deixa de usar bombinha. Volta à vida normal. Olha aí umas formulazinhas prontas para vocês entenderem. Elas podem vir em cápsulas, em tintura, que é a minha preferida, sempre foi, sempre será. E agora também xarope para uso pediátrico humano. Facilitaria muito isso para nós na medicina veterinária, por causa do gosto e como administrar numa seringuinha, uma suspensão para os cães e gatos, né? Em breve, eu acredito que para o final do ano, até início de 2023, agora a gente deva ter também a fitoterapia para cachorro e gato, para animais. Por que não pode usar o pediátrico? Por causa do xilitol, que é o adoçante, que para cães e gatos o xilitol é bem perigoso. É tóxico para valer, tá? Então, a gente usa a maioria das vezes cápsulas, né? Que fica fácil de esconder na comida, ou abrir ela e dentro do pozinho da cápsula, diluir na comida, diluir na água, bem mais fácil. Ou tintura, diluindo um pouquinho de água também, é bem tranquilo, tá? Para que tudo isso seja verdade, esse é o segredo. Ó. A gente usa todos os princípios da medicina tradicional chinesa. Então tá aqui, ó. Elemento fogo, com o coração, intestino delgado, alegria e euforia. A terra, né? Com o estômago, baço e pâncreas. Com preocupação e a melancolia. O metal com a tristeza e os pesares. A água com o medo e a insegurança, né? Que é o rim e a bexiga. Aqui o pulmão e o intestino grosso. E a madeira como raiva, ira e agressividade, junto com a vesícula biliar, que é a indecisão. Só um exemplo. E assim, conecta-se, né? O mundo, conecta-se à vida. Você tem aí um princípio de tudo. Então a pessoa, o animal que chega lá, olha aqui, ó, só por uma curiosidade, né? Rapidinho aqui. Chega com uma visão alterada. Ó, eu já vou ver o fígado. Elemento madeira. Sentimento da raiva. Ela chega lá com o ouvido, né? Que não tá bem. A pele, né? Dermatite. Meu Deus, como tem dermatite na veterinária. Pele, ó. O que eu tenho que ver? Pulmão, intestino grosso, não defeca direito, vive com alteração pulmonar. Claro que vai ter problema de pele. É aquilo mesmo princípio do fígado. Se o fígado, para não adoecer, joga pro tendão, o pulmão, para não adoecer, porque é um órgão vital, você não pode parar de respirar, ele joga para a pele. Cada um tem uma via de eliminação. Horário do dia que as coisas acontecem, a gente valoriza bastante também, na hora de escolher uma consulta. Aí está um desenho de novo, né, dos 5 movimentos, um pouco mais didático para vocês também. Temos o diagnóstico facial, né, muito interessante, ó, pelo rosto a gente sabe onde estão as falhas, isso serve também, né, para os animais, né, onde estão os problemas de saúde, de modo geral. Por isso que vocês, meninas, mulheres, aliás, parabéns pelo dia hoje, né? Tá? Olha aqui, ó. Por que dá muita espinha no queixo quando tá para menstruar? Olha quem que tá ali, ó. Ovários. Por que prende o intestino e dá espinha no queixo? Tá aqui, ó. Cólon, tá vendo? Certo? Olha aí, os cães.
Também, né, as falhas de pelo, conhecendo a anatomia, a gente só pela face já consegue ter bons diagnósticos também, tá? Perfeito. Usamos também os pontos de acupuntura como meio de diagnóstico, não só como meio de tratamento com agulhas, eles servem também como diagnóstico para a escolha da fórmula da fitoterapia chinesa. Muitos pontos. Nós humanos, 1.473 pontos, contando os pares, né? Distribuídos no corpo. Cachorro, 1.338, gato, 1.333. Diga lá, Bruninha. A Célia Cristina perguntou: o Dr. Matheus atende os cães e os seus tutores também? Quero levar minha cadelinha, mas estou compreendendo que também preciso me tratar com a terapia chinesa. Sim, é a minha atuação. Eu atendo tanto na área humana quanto na veterinária. Não digo atender os dois ao mesmo tempo. Cada um é cada um, a gente tem um consultório da veterinária, um consultório da humana, atendo humanos e veterinários. Eu estou um dia só na semana na veterinária, os demais eu estou na parte da medicina humana, atendo ambas espécies. E quando se trata os dois, é exatamente isso que a gente consegue, né? Tá? Resultados extraordinários. Eu devo ter alunos nossos aqui, né, que podem servir de prova aí para ver o que a gente pega nos cursos aí, quando conseguimos tratar os tutores. Boa parte das melhoras do cão, do gato, se dão em razão da melhora tua também, né? Da tua evolução, tá? Ok? Então, ó, muitos pontos de acupuntura servem como diagnóstico. Por exemplo, esse VB Bexiga 54 é um ponto de diagnóstico de displasia que a gente usa, sabe? Então eu não preciso da raio-x, eu só palpo ali, mesmo o animal sem sentir dor, eu já sei se ele vai ter displasia ou se já está, e como tratar, e que fórmula a gente vai usar, entendeu? E daí faz uma anamnese com o tutor, com o histórico, a gente resolve isso aí facinho. Muito bom. Tá? Aves. Então os meridianos aí para vocês verem. Tá aí a gente, né, os humanos. Muitos pontos. Usamos muito pulso, como é que pulsa, né, a circulação desse animal, como é que é a língua, como é que é o cheiro desse animal. Aquele cão que chega no consultório, mesmo de banho tomado, já deixa o cheiro marcado lá, isso já nos traz metade da consulta. Observação de como ele se comporta durante a consulta, em casa. Uma anamnese médica veterinária completa. Então tudo isso a gente tem que somar na nossa consulta, para valorizar o que nós chamamos da totalidade sintomática, que é todos os sintomas possíveis, físicos e emocionais desse paciente, valorizando também aquilo que chamamos de raro, estranho e peculiar. E aí que normalmente está a cura. Então, um animal que só piora no domingo. De segunda a sábado ele é perfeito, no domingo o cachorro fica doente. Isso é raro de ver, é estranho e é muito peculiar dele. Então você tem que investigar o que é que acontece nesse domingo. Alimentar, fisiológico, emocional, climático. Né? Então aí você vai descobrir que o vizinho no domingo recebe uma criança que é neta. E aí a netinha fica gritando do outro lado e deixa o cachorro nervoso. É só no domingo que o netinho vai. Pronto, já tenho 80% da consulta, o resto eu vou atrás. Nossa língua, a língua dos pacientes tem um mapa, então a gente usa ela como uma referência interessante, né? O fígado e a vesícula estão sempre marcados mais nas laterais, na ponta do coração é o coração, na ponta já ao meio é o pulmão, intestino, estômago, baço e pâncreas estão relacionados no meio, e lá na base está o rim. Então, só pelos aspectos da língua, a gente consegue ter uma ideia muito boa da qualidade de saúde desse animal, sem pedir exames muitas vezes, e usa os exames a nosso favor e não contra, né? Porque a maioria das vezes os exames vêm contra, né? A ideia é que a gente precisa de tratamento. Hoje mesmo no consultório do humano, peguei uma senhora que tem 500 tipos de dor e os exames de sangue estão todos perfeitos, sugerindo que o médico mandasse ela tratar no psiquiatra. E de fato ela procurou a medicina chinesa porque ela já está no psiquiatra e não está melhorando a dor. Pronto, vamos ter que trabalhar esse emocional. Inconsciente, porque nem ela sabe o que acontece. E, claro, eu olhei no exame de sangue coisas que o médico não viu. Então, essas são as coisas que a gente tem que analisar. Então, olhando a língua diz muito também, por isso que a gente deixa o animal bem à vontade. Olha como muda, né? Isso aqui é uma língua de um animal que tem um problema sério hormonal. Ó. Muita umidade, vocês estão vendo? Uma língua grossa, pegajosa, úmida, ele chega a ser brilhante, pálida, não tem sangue circulando, tudo, né? Estão vendo?
Aquilo que eu falei do cheiro, ó, imagina o cheiro que esse animal deixa no consultório, ao contrário desse. E mesmo que esteja de banho tomado. Você nota que a pele tem um problema, que está pútrida, que a gente tem que cuidar disso. Né? Vejam aí, ó. Então são exemplos, né, que eu estou trazendo para vocês aqui de como que nós chegamos no tratamento usando a medicina tradicional chinesa. Isso aqui não é escolha de fórmula, não é aula de como dar remédio, nada disso. É aula de é uma palestra de como que nós podemos ajudar esses pacientes e principalmente como que essa medicina é maravilhosa a ponto de agir pensando nesse todo, né? Certo? Então são só imagens ilustrativas. Então a gente indica a fito para tudo, mas tem algumas coisas que elas são maravilhosas a mais. Infecções, doenças infecciosas agudas e convalescentes, sinomose, por exemplo, né? Vocês que são protetores aí. Quantos mil casos de sinomose que você perde ele lá? Se não fica cheio de sequela depois. Se tratar logo no começo com a fitoterapia chinesa, cura, né? A sinomose mata de cada 10, 9. O que sobra fica com sequela. Se você traz para a medicina chinesa, de cada 10, 2 morrem, quando muito 2, 1 ou 2, e dificilmente fica com sequela, e se ficar com sequela, a gente trata a sequela também. Quimioterapia ajuda muito nos efeitos colaterais, no câncer dá para curar com fito, temos muitos casos comprovados, já publicados cientificamente. Metástases, então, nem se fala. Doenças autoimunes, né, a famosa felve de gatos aí, é o que mais tratamos aí na veterinária, dá para controlar, não cura, mas controla a ponto de viver 10, 15 anos sem nada. Doenças degenerativas, então, nem se fala, né, que são essas doenças ósseas, articulares, senis que vão surgindo com o tempo. Né, na oncologia, a gente tem que pegar toda a totalidade do paciente, fatores raros, estranhos e peculiares, essa biopatografia que a gente fala, né, fatores importantes, marcantes, emocionais da vida desse paciente, as particularidades deles, que são as idiosincrasias, genética, manifestação clínica, física e comportamental, escolhendo isso você cura o câncer, né? Então é isso que é a pergunta que certamente muitas pessoas me fazem, mas como que a fito cura o câncer? Porque está aqui, ó. Eu valorizei o paciente como um todo. Valorizei os fatores raros, estranhos e peculiares. Valorizei o histórico de vida dele. Sei as particularidades que ele desenvolve quando ele está doente. A gente valoriza a genética dele para o lado positivo. E corta as manifestações clínicas, por que não vai curar? Ah, mas tratou, não curou. Então faltou alguma coisa como essa, ou era para ser, porque ninguém vai contra a lei do universo, ou então começou o tratamento tarde demais, né? Tá, isso aqui eu vou passar um pouquinho. Então só vou dar um exemplo aqui, ó. Quando o rim e o coração não conversam bem na visão da medicina chinesa, eu tenho sintomas como medo, raiva, ira, irritabilidade frente a contrariedades, ou seja, fui contrariado, fiquei nervoso. Senão eu fico calmo. Insegurança, aversão ao coito, aversão ao sexo oposto, aversão ao frio, dores articulares, mudança brusca de humor, alterações no sono, com dificuldade em manter o sono durante a noite, pele seca, palpitação, tontura, sede, constipação e desgaste mental. Quando eu falo sobre isso aqui, é muitas em tom de brincadeira, né? Meu Deus, me identifiquei, sou eu, olha a minha, né? Né? Olha aí, quem é que não tem uma insegurança, às vezes, não tá legal, tá com um pouco de dor, não tá dormindo direito, tal. Então, na verdade, tem muita coisa. Estou só dando um exemplo de quando os órgãos não conversam entre eles, ó. Daí a gente trata isso com uma fórmula como essa, ó, Tian Wan Shindan, que tem, olha quantas aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plantas lá dentro, agrupadas, escolhidas a dedo, uma ajudando a outra, uma tirando a toxicidade da outra, uma valorizando o que a outra tem de bom, a outra tirando o que tem de ruim, conversando, formando a fórmula e resolve muito bem o quadro do paciente. Então, só um exemplo para vocês, entenderam? Então, o paciente chega com dor articular, mas junto a isso eu vou fazer uma anamnese detalhada e eu descubro tudo isso. E tudo isso eu tenho que ter dentro de uma única fórmula para que o resultado seja pleno. A dor é a primeira que vai embora. Mas só vai embora depois que melhorar as queixas mentais, por exemplo. Vamos falar uns casinhos clínicos aí, né, para aproveitar o nosso tempo, embora a gente começou um pouquinho depois ali, mas vamos tentar encerrar no horário. Esse é um caso de um animal que tinha
uma cistite, olha aí, Priscila, incurável. E deu 2 vezes bactérias que não são comuns mesmo, Rafina alvei e Serratia rubidi. Essas 2 bactérias são bactérias de intestino e que se desenvolvem principalmente em fermentações. Então, lácteos, são bactérias de derivados lácteos. Todos os antibióticos não resolviam isso aí, até que encaminharam para a medicina chinesa, lá no ambulatório da Tuiuti. A gente interviu por lá, me pediram ajuda, a professora lá também. Os urina no dia da coleta aí que foi lá. Depois, mesmo tomando antibiótico, ultra resistente a todos, quase praticamente. Aí, 5 dias depois da prescrição, o que eu usei? Uma fitoterapia para tirar o calor do gial inferior, que é a filosofia de medicina chinesa do aquecedor, né? Tudo que dá da cintura para baixo ali, né? Com predileção pela bexiga. Síndrome linha aguda, que é a síndrome da bexiga inflamada, sem uso de antibióticos. Então, usei uma única fórmula durante 5 dias e mandamos voltar lá no ambulatório. Tá aí a urina dele em 5 dias sem antibiótico. Certo? Tá aí o resultado. Se desse antibiótico, não tinha mais escolha. E todos os que foi testado estavam resistentes. Aí vem a medicina chinesa holística. Se essas bactérias aqui são provenientes de cásios, né, de derivados de leite e outras coisas, jamais esse cão pode voltar a entrar em contato com derivados de leite. E era o que estava acontecendo. O tutor dava um potinho de leite para ele tomar de vez em quando, dava um queijinho, aí a bactéria estava se sustentando. Então a gente simplesmente tratou e mudou o hábito, resolveu o problema. Então vocês estão entendendo o que é medicina integrativa, holística? Todo e qualquer detalhe. Se é a bactéria do leite, jamais vai ter leite nessa vida. Bom, mesmo porque não precisa. Qual é a única espécie que bebe leite depois que desmama? Só o ser humano, e nem da própria espécie. Raciocínio sobre isso. Olha aí na humana, ó. Olha essa língua. Isso é uma língua de uma paciente quimioterápica. Câncer. A gente começa a tratar, ela não parava em pé por causa dos efeitos da quimioterapia. Começa a tratar. Olha como vai. Evoluindo. A ponto de curar o câncer e curar todos os problemas. Diga lá, Priscila. Professor, você falou dessa questão da medicina integrativa, né? Que nem o Thomas, que é o cachorrinho lá, ele fez o acompanhamento contigo, a fitoterapia, e ele já estava há 1 ano e meio com o acompanhamento da Melo, né, que também foi palestrante do ano passado, com a medicina, com a nutrição natural. Então, ele não come ração de forma alguma. Então, você tocou nesse ponto, né, da medicina integrativa de campeonato o todo, e também dessa questão de custo-benefício, né? Que a fitoterapia é bem mais em conta do que se você for comparar com o antibiótico, é menos agressiva do que o antibiótico e também a nutrição natural, ela complementa nesse aspecto, né? Porque nos tratamentos anteriores, né, que eu não conhecia a fitoterapia, eu usado muita medicação de antibiótico, o cachorrinho lá tem um problema que os dentinhos dele não evoluíram. E isso vai ficar para o resto da vida, né? Então, exatamente. Essa é uma questão, né? A medicina integrativa, eu acho bem interessante que ela vem nesse aspecto contra a maré, né? Que é da prevenção também. Por isso que eu falei que a longo prazo fica um custo zero, praticamente, porque você está prevenindo, né? Tudo que é prevenção não tem preço que pague. Exatamente. Obrigada. Ora, eu que agradeço a soma aí, que bom. Então, aqui na humana também, só para vocês verem, né, como ela vai longe, né, então aqui, ó, isso aqui é um problema grave, né, de alterações neurológicas, já manifestado na pele também, vocês vejam essa língua torta, né, toda afasia e tal, e olha a pele desse senhor aí, né, e em poucos dias tratando, olha aí como é que fica, certo? Os resultados são muito nítidos. Isso aí a gente usou nos trabalhos de caso, é uma Akita, extremamente nervosa, raivosa, vivia com problemas de pele, nada curava, só na anamnese e na fitoterapia chinesa. Olha aí. No segundo retorno dela, já como é que estava. Certo?
Olha esse... Certo? Esse é um trauma crânioencefálico, tá? Um animal que foi atropelado, ficou com todas aquelas sequelas, com 4 sessões de acompanhamento, isso deu uma sessão por semana, acompanhando com a fitoterapia à distância, tá aí o resultado, né? Ok? Olha aqui, ó, famosa erliquiose, que vocês estão pegando bastante aí também, doença do carrapato, né? Se a gente pegar aí... Uma semana tratando com fitoterapia certinho, junto com o tratamento antibiótico correto. É isso aí que a gente vê, tá? Relíquia leva a cegueira súbita e definitiva se não tratada correto, tá? Então tá aí, né? Não são as ervas más que afogam a boa semente, sim a negligência do lavrador. Confúcio já dizia. A vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas, não resista a elas. Isso só gera tristeza, deixa a realidade ser realidade. Deixe as coisas fluir naturalmente pelo caminho que elas seguirem, o Lao Tse também. Significa que se você não tiver abertura na sua mente para entender que as coisas evoluem, que as coisas mudam, que é preciso você mudar, que é preciso você aceitar, quebrar paradigmas, né, você jamais vai entender que a cura será alcançada. E para você ser um bom terapeuta, medicina chinesa e tudo mais, homeopatia, é o que eu ensino todo dia para os nossos alunos. Praticar a ternuroterapia. O que é a ternuroterapia? A cura, a sanidade ou a melhora clínica somente ocorre quando o terapeuta ama o seu paciente e o paciente sabe disso. Então, quando vier o monetário em primeiro lugar, quando vier aquela coisa de quantidade, só mais um, não entender este caso com amor, tem grande chance da cura também não ser plena, por mais preciso e correto que seja o tratamento. Sabedoria dos homens é proporcional não à sua experiência, mas à capacidade de adquirir experiência, é o que eu estava falando. Então abram a mente sempre para conhecimentos novos, quebrem paradigmas. Se você não acredita, pelo menos deixe acontecer. A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas sim escapar das antigas. Tudo que hoje está no plano da realidade já foi sonho um dia. Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Nunca ande pelo já caminho traçado, porque ele só conduz até aquele aonde já foram os outros. Não importa se a medicina é antiga ou atual, contanto que traga a cura. Não importa se as teorias são ocidentais ou orientais, contanto que provem ser verdadeiras. E o Gandhi disse também, minha própria visão da verdade não brilha com mais intensidade se eu depreciar a maneira de ver os meus semelhantes. Por isso que, se você não acredita numa técnica, permita que quem trabalhe com ela faça o seu trabalho. Não deprecie o seu semelhante. Isso já é uma grande sabedoria, seu pai. Então, cuidar com as doenças da modernidade, as dicas que eu dou. Velocidade, né, sobre a propagação dos problemas é uma outra filosofia que em outro momento a gente pode fazer. E os exemplos que eu quero deixar aqui para vocês é assim, ó. Conheçam para viver. Sabedoria é conhecimento. Ser médico veterinário integrativo é amar e ser amado, fazer com que, né, saibam que você ama, que é aquela ternuroterapia. Aproveitar os talentos é um diferencial. E um diferencial está aqui. Um tema que normalmente não faz parte da sua rotina, mas que pode fazer parte da sua cura, de uma prevenção, de uma saúde muito melhor, de um cuidado para aquele que você ama, para aquele que você está ajudando. Então, sempre que a gente procura conhecer, estamos vivendo. Por isso, eu sou extremamente grato, apaixonado e vivo da medicina chinesa há 18 anos. Respirando os bichinhos, respirando os humanos, já que eu trabalho nas duas áreas,
E agradecendo em mandarim, em chinês, que diz aqui, Shei Shei, a pronúncia disso aqui. Muito obrigado, tá bom? Então aí estão os meus contatos, para quem precisar entrar em contato com a gente. Tá? Eu moro hoje no interior do Paraná, em Pato Branco, atendo online no Brasil e o mundo. Hoje mesmo fiz uma consulta para Dinamarca, tá? Online facilitou bastante para a gente. 46 é o código daqui, nesse meu celular, ou fixo no meu consultório do Humanas. Para 41, o mesmo telefone, que é o que a Priscila tem, a gente tem os dois aí agrupados. WhatsApp, contato direto para atender em Curitiba, atendo uma semana por mês, 3, 4 dias por mês em Curitiba, tanto humana quanto veterinária. Estarei dias 17 e 18 agora em atendimentos em Curitiba, tá? Que eu sou curitibano, só me mudei para o interior, mas continuo atendendo. Quem quiser seguir no Instagram, Matheus Kroloff, MTC, de Medicina Tradicional Chinesa. E para quem é aluno da medicina chinesa, que conhece isso e deseja mentoria, eu tenho um projeto de mentoria que está em andamento, que a gente começou há pouco tempo, mas está sendo muito legal. Entra nesse site que é o meu nome aí, tem todas as informações lá também. Isso é para quem é profissional da área, que está atendendo, que precisa de uma dica, orientação, que não está conseguindo fechar o caso. E a gente tem aulas semanais, então isso é mais focado para quem é do ramo. Para quem é leigo ou quem quer atendimento, né, não é nesse sentido, é mais assim, né, pode me achar pelo Instagram ou também pelos meus telefones aí, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Conseguiram ver os vídeos ali? O que acharam? Fico à vontade aqui para tirar os esclarecimentos se tiverem, tá? Obrigada, então, professor Matheus. Concordo com a Célia ali, que ela colocou assim, essa aula foi transformadora, obrigada, realmente, né? Tanto conhecimento em poucos minutos, né? Gente, né? Eu só tenho a agradecer mesmo pela sua palestra, pela sua presença aí. Ó, já tem tem uma cliente nova, que é a Célia, vai consultar para a Mel e para ela. Tranquilo. Legal, super recomendo, viu, Célia? Então, tem mais alguém que tem alguma pergunta, professor Matheus? O Guilherme também, né? É uma pena que eu não tenho como falar em termos mais profundos aqui, né? Porque se a gente tivesse entre conhecedores, ficaria muito mais mágico ainda. Mas como leigo, vocês viram que a coisa é muito tranquila, muito simples. E de tão simples que ela se torna adaptada a qualquer realidade. Basta que a gente possa entender o que precisa ser feito, né? Então essa é a arte da medicina chinesa, essa simplicidade, esse entendimento, né? E dentro desse tempo mais curto, o que eu pude passar é isso aí. Se fosse para a gente falar aqui 20, 30, 40 horas, teria assunto para isso, porque é um assunto interminável, na verdade, né? Verdade. O Guilherme está falando aqui que achou a aula super interessante, e eu queria também aproveitar essa deixa do Guilherme para pedir, né, que tem outros meninos, o Lucas, o Guilherme e o Vitor, que estão em sala de aula também, em sala, na palestra, para eles se mostrarem na câmera. Eles também fazem parte do projeto de extensão e acompanharam conosco. E o Lucas estava com a internet meio estável e ele estava caindo. O Vitor e o Guilherme, se alguém quiser mostrar a carinha aí para o pessoal conhecer. Oi, professor, eu tô pelo computador sem webcam e eu não tenho como abrir a câmera, mas aí por isso tô ligando o áudio aqui para tentar compensar, mas achei a aula super interessante, viu? Foi bem legal. Digo mesmo, professor, eu também estou pelo computador, eu não tenho muita webcam, mas eu posso ligar o áudio para compensar também. E eu também achei muito interessante toda a palestra e os slides, etc. Nossa. Bom, obrigado. Muito demais, né? Eu acho que tá com a internet. Então, assim, vocês, né, que pelo que eu entendi, tem bastante gente aqui que trabalha com resgate de animais, ONGs, protetores e tal. Então, são situações assim que a gente nunca tem uma regra a seguir, né? Animais de tudo quanto é tipo de situação aparece, né? É displasia, é problema de coluna, é paralisia, é problema de pele, essas doenças relíquias, tudo. Então, ter um veterinário que tem esse consentimento, esse entendimento, tem grande chance de resolver aí um custo baixo boa parte das queixas, porque o mesmo tratamento pode cuidar de todas as queixas do paciente. Essa é a arte da medicina, certo? Sim. E, professor, a gente tem também muitos professores e alunos de massoterapia na sala também. Olha aí. Então,
Mais um motivo para se aprofundar nessa arte mais holística, né, que cuida desse todo aí. Então, eu também não posso atender a todos, né, naturalmente, nem consegue. Dou aula em 3, 4 lugares, a gente está aí todo dia nos consultórios e tudo mais, mas sempre estou à disposição para fazer, principalmente a humana, e sim, mas a parte da veterinária eu acabo não pegando muito, porque precisa um acompanhamento um pouco mais próximo, então, né, desse sentido. Então, caso vocês precisem, eu posso, em alguns casos, pegar, sem problema algum, fazer todo o atendimento, e também indicar colegas, porque eu tenho meus alunos que já formados e estão aí na prática, assim como eu também faço mentoria para eles, então de qualquer jeito eu vou estar em sintonia. Agora, na humana, daí é comigo direto. Daí a gente está um pouco mais ligado a isso, porque daí na humana a gente tem essa facilidade de ter consultas mais espaçadas, mais tranquilas. Já na veterinária, e principalmente por estar mais próximo, em outras cidades eu acabo não pegando muito, então, por conta disso, tá? Exceto casos assim que está sobre acompanhamento de um colega, que nem esses que eu mostrei ali, esses vídeos, que daí a pessoa lá, o outro veterinário examina tal, e aí eu passo o remédio baseado na consulta com o proprietário, por um vídeo consulta. Enfim, sempre nós damos jeito. A diferença está em como que fazemos isso, né? Tá? Até que o Thomas eu levei lá na Tuiuti, né? Para os professores da Tuiuti, e eles falaram assim, a gente está como se fosse as mãos do professor Matheus analisando o Thomas, e daí teve a consulta, né? Bem legal. Isso. Eles examinaram lá e daí me passaram os detalhes da medicina chinesa e eu fiz uma consulta contigo por vídeo e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, professor Matheus. A Ana Paula está falando aqui, ó, muito interessante como os tratamentos são muito mais versáteis e efetivos. Né? Agradecendo a palestra, a Maria Isabel também. O Lucas também gostou muito, a Gislaine, né? Então, eu só vou reforçar novamente, pessoal. Faça a inscrição, né, no formulário de presença também, para receber os certificados. E sempre que possível a gente vai estar divulgando, né? Esse é o projeto de um evento anual. Todo ano a gente traz um tema diferente. Já estamos aí no 2º ano, né? Só sucesso. Legal. Mas é isso. Muito obrigada. Eu fico à disposição aí, a hora que precisarem, para esses outros temas, que nem eu que trabalho bastante com a homeopatia também, é outro assunto que não tem nada a ver com a medicina chinesa, também a gente está à disposição aí. Tá que legal, vou chamar assim. Obrigada, viu? Pela sua disponibilidade. Igualmente. Então, tá, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Até mais. Até ano que vem. Beleza, um abraço, obrigadão então, sucesso, viu? Para você também.